Muito bem, caro aluno, cara aluna do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. É uma alegria mais uma vez esse ano poder falar com você que me acompanha, você de perto, você de longe. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo diretamente com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidade Juvenis. É claro que, para que nós possamos falar melhor sobre a dimensão da vulnerabilidade juvenil, nós precisamos adentrar e entender mais do que os processos históricos. Nós vamos precisar entender um pouco sobre uma dimensão que é importantíssima de entendimento e que muitas vezes nós falamos absolutamente sobre as massas. E o pior, nós proliferamos isso a partir dos entendimentos das massas. Nós não buscamos entender de forma histórica, de forma sociológica, de forma antropológica, filosófica e até mesmo teológica sobre uma dimensão que influi no nosso cotidiano específico, que é a dimensão do mal. Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer sempre. Por que o mal existe? Por que o mal existe? Essa é uma pergunta que quando nós trabalhamos com vulnerabilidade juvenis, ao menos o processo histórico precisa ser claro na nossa vida. O processo histórico precisa estar claro na nossa mente. Porque assim nós podemos entender ao longo do processo da humanidade, ao longo dos contextos históricos da humanidade, aquilo que ela pode desenvolver acerca dessa temática tão importante, tão significativa, que é a dimensão do mal e da sua existência. Agora, se nós partimos do princípio, e isso é muito interessante, se nós perguntamos do porquê o mal existe, logo nós entendemos que ele existe. Nós estamos afirmando a existência desse mal. Se o mal existe, agora a gente precisa fazer algumas diferenciações nos processos. Como assim, Ronald? Diferenciações nos processos? Porque existem várias perguntas, né? E a primeira pergunta que a gente precisa ver é: como definimos o mal? Como definir esse mal? Depois, quais são as formas que esse mal existe? Porque nós já chegamos a um consenso comum: o mal existe. Agora, como é que ele pode aparecer, né? Depois, o mal pode ser personificado? Existem características próprias para se compreender esse mal? Bom, se a pessoa é assim, é gordinha, é baixinha, é altinha, é loira, é morena, bom, existem características próprias, personificadas, que me dizem, bom, essa pessoa é má, essa pessoa é boa. Como é que é isso? Depois, existem características próprias, como eu estava dizendo, né? Para alguém ser mal. Existe o mal fora das coisas em si, né? Das questões externas, independe delas. Então eu volto. Nós precisamos de um personagem para dizer sobre o mal? Olhem as perguntas. Como é que surge a dimensão do mal? Como é que se compreende isso? Existem estruturas físicas, externas, internas, que me compreendem e me auxiliam na dimensão da compreensão desse mal. O mal é apenas um atributo, um adjetivo, um defeito que vemos nas coisas, nas pessoas, na situação. Porque são correntes de pensamento que nos ajudam a entender essas dimensões. São pensamentos históricos que me fazem entender o mal hoje e que ao longo da história a gente vai reformulando esse entendimento de mal diante dos acontecimentos da humanidade. Como é que é isso? Como é que nós podemos nos perguntar acerca disso? Bom, se o mal, olha lá,
se o mal pode ser identificado como um ser maléfico, onde a personalidade se identifica com uma realidade que ultrapassa a nossa humanidade, qual é a parcela que nós temos de responsabilidade na proliferação desse mal? Porque é uma questão que envolve muito a dimensão da psicologia. Eu preciso achar um culpado para as coisas erradas. E aí eu vou personificando, eu vou dando a estruturas, eu vou delegando a estruturas, eu vou delegando a personagens históricos, a mitos, para que eu não tenha culpa disso. Mas bom, se eu vou delegando essa função do mal a outros, a tempos, a personagens, até que ponto eu tenho responsabilidade sobre os atos, sobre os meus atos? Porque é fácil também eu dizer que faço isso, e que não é tão bom, e que não é tão bom, eu faço isso, não é tão bom, e eu coloco a culpa em outro. Bom, eu estava possuído. Percebe como isso é complexo? E aí nós vamos adentrar em várias escolas para, de repente, ali dissecarmos algumas dimensões que, do ponto de vista das vulnerabilidades juvenis e de tudo aquilo que nós vimos, se torna importante. Sim, eu trago um caso que vale a pena partilhar com vocês. Vejam, por exemplo, visitando as cadeias, muitos jovens dizem assim: foi Deus que me colocou aqui. Olha, eu entrando na dimensão teológica, né? Foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me colocou nessa prisão, porque senão podia me acontecer coisa pior. Ou seja, o que é que num discurso desse o cidadão, a cidadã propõe? Ele retira o mal que ele fez. Ele retira o mal que ele fez e coloca na realidade como uma preposição de bondade de Deus, que o coloca numa prisão para não acontecer nada pior. E aí nós precisamos, como educadores, realizar uma experiência de itinerária, porque é um processo de educação. E aí está a questão da socialização e da ressocialização do jovem. Sim, eu fazê-lo entender e tomar consciência do que ele fez. E a partir dessa consciência que ele teve, que ele tem, quais são os passos que eu posso seguir com ele? Quais são os passos para que haja uma ruptura nesse processo que desencadeou num ato infracional, que desencadeou num ato criminal, para que ele seja, dentro dos valores aceitáveis da sociedade, um cidadão de bem. Olha como é complexo, porque eu estou entrando diretamente na questão de bem e de mal. Novamente. E aí a consciência que você precisa, por exemplo, transpor para esse cidadão é de quê? Bom, não, Deus não te colocou aqui. Você está aqui porque cometeu um ato infracional. Você cometeu um ato infracional e você, perante a sociedade, está pagando por isso. Não porque Deus lhe colocou este fardo das grades e você podia estar em situações piores. Percebem como é que nós distorcemos alguns discursos? E aí, bom, se a gente personifica, a gente precisa perguntar: o mal tem cara? Que caras são essas, né? Para referência do Diabo Veste Prada. Que caras são essas de mal? Que personagens são esses que nós colocamos? Que personagens são esses que nós entendemos na nossa vida e vamos colocando como objetos desse mal, como matéria desse mal, como imagens desse mal? Agora, a percepção do mal como um fato de experiências, porque nós vamos hoje trabalhar nesse nosso encontro
algumas dimensões desses maus. Por um exemplo, nós vamos começar a falar sobre a dimensão da experiência. Depois, necessariamente, vou entrar na dimensão filosófica, porque aí nós vamos entendendo um pouco, alargando os nossos conceitos, alargando os nossos horizontes acerca do que pensa a história, do que pensa o pensamento. Depois nós vamos entrar diretamente nas questões científicas. Entrando na questão científica, eu vou entrar diretamente na especificidade da dimensão da sociologia. E depois, por fim, entro na dimensão teológica, que é importante para entendermos um pouco do nosso pensamento atual, juntando filosofia, sociologia e teologia. Tudo bem? Então, quando nós entramos na percepção do mal como fato de experiência desse mal, por quê? Nós, seres humanos, cotidianamente estamos entrelaçados nessa dimensão de bem e de mal. Não ainda como um dualismo, mas numa percepção daquilo que não é tão bom e que pode me causar, por um exemplo, sofrimentos, desconfortos, angústias, como fatores experienciais, Por exemplo, males que deixam dúvida em relação à responsabilidade humana. Um exemplo claro disso são as catástrofes naturais. As grandes chuvas, as enchentes, os tsunamis, os furacões. E aí eu coloco justamente isso, males que deixam dúvidas em relação. Sim, porque se nós pensarmos na dimensão de uma enchente, que é um desastre natural, há indiretamente ali uma participação humana. Porque nós, em algum momento histórico, deixamos de cumprir aquilo que socialmente deveríamos fazer. Por um exemplo, jogar o lixo no lixo, não na rua, que pode entupir os bueiros. Por isso a pergunta, males que deixam dúvidas em relação à responsabilidade. Um furacão talvez não tenha diretamente ou indiretamente uma ligação humana. Então, eu trouxe, por exemplo, a imagem das secas. Depois dos vendavais, das grandes chuvas, dos furacões, como eu havia dito anteriormente, das enchentes. São males que causam sofrimentos, que causam desconfortos, que causam dores, mas que põem em dúvida a participação do ser humano. Seguida, males que não dependem da ação humana, porque acontecem situações na nossa vida, na nossa história, nos contextos humanos, que não dependem diretamente do ser humano. Como assim? As doenças. Por exemplo, eu sou transplantado, meu rim parou de funcionar. Isso não dependeu de um outro alguém. Não foi o mal de alguém que me acometeu para que o meu rim parasse de funcionar. Não. Por exemplo, as febres, isso não tem ligação. As nossas doenças, elas não têm ligações diretas com o ser humano, com as ações do ser humano. Uma elefantíase, um mal de Alzheimer, causam sofrimentos, causam dores, é um mal. Mas até que ponto o ser humano ele consegue influir sobre isso, diretamente ou indiretamente? São males que não se encaixam. Mas há males provocados pelo ser humano, diretamente provocados pelo ser humano. E, por exemplo, a traição hoje dentro da sociedade juvenil é um mal terrível. Quantos jovens foram atendidos e estão internados na dimensão das medidas socioeducativas, que mataram as suas parceiras, mataram os seus parceiros por causa de traição, porque é um mal que acomete hoje a relação humana. Depois, as torturas, a tortura, o Brasil ele vem historicamente da dimensão da ditadura militar. E é um mal provocado pelo ser humano. A escravidão, você submeter um outro ser humano a fazer coisas horrendas, a tirar a liberdade desse ser humano de ser quem se é,
E aí eu entro em outras escolas da psicologia, né? A própria criminalidade. Você apontar o revólver para uma pessoa, e aqui eu não estou entrando na dimensão que nós trabalhamos várias vezes nas aulas anteriores, sobre as questões históricas e o que isso influi. Não estou entrando nesse mérito, porque hoje estou falando diretamente do mal, né? E como esse mal ele pode influir na vida de um outro cidadão, tudo bem? Vamos continuar. Entrando na dimensão, uma vez que nós entendemos o mal como uma experiência rotineira, cotidiana, dentro das 3 dimensões, daquilo que se põe em dúvida em relação à participação do homem, aquilo que não tem participação do homem e é um mal, e aquilo que é diretamente do homem. Historicamente, nós vamos adentrar a dimensão dos estudos das ciências filosóficas. E aí, dentro dessa dimensão, nós vamos entender 3 perspectivas também, né? Vimos 3 experienciais, vamos entrar nas 3 filosóficas. Quais são? Vamos lá aqui. O mal segundo o modelo dualista da luta entre forças opostas. Como assim? Sabe aquela coisa de videogame? Não sei se estou sendo feliz no exemplo, mas a luta constante entre o bem e o mal. A questão dos opostos. Ao bem, ao mal, eles se antepõem. Sabe? A luta constante entre Deus e o diabo. A luta constante, a separação daquilo que é feio, daquilo que é belo. O movimento dualista, bem e mal. A luta constante para ver quem se sobrepõe a quem. Né? Aquelas imagens que a gente vê em tantos desenhos, né? O anjinho, o diabinho e eles querendo construir a nossa consciência. Essa luta constante dos lobos que nós precisamos alimentar. Bom, todos nós temos um lado bom e um lado mau, diz historicamente os processos religiosos, né? E só que é como se fossem 2 lobos que a gente precisa alimentar. O lobo bom e o lobo mau. Sabe nós a que lobo alimentaremos mais? Né? É mais ou menos a questão da consciência. Né? Aí, isso são pensamentos filosóficos lá da época de Platão, Aristóteles, Heráclito, Agostinho, Tomás de Aquino. Né? Porque isso influi diretamente sobre a dimensão também de Deus. Porque eu preciso, entendam bem isso, porque a gente pode se confundir. Eu preciso entender, eu preciso, para explicar o bem, para explicar que Deus é o sumo bem, eu preciso ter o mal. Que é, se o bem é a unidade, o mal é a desunidade, o mal é o caos, o mal é o desajuste. Então, isso foi senso por muitos anos, dentro da dimensão filosófica, e aqui eu falo de mais de milênios, mais de milhares de anos aqui, né, de pensamentos, muitos séculos, que influem nessa dimensão dualista do pensamento filosófico sobre a dimensão de bem e mal. Agora, né, de acordo com essa ideia, o mal é algo que passa dos limites da responsabilidade e da culpabilidade humana. Depois, eu faço a experiência do olhar metafísico, porque eu olho para o transcendente. Existe o bem e o mal. Deus que assume o bem e o mal. Então, há responsabilidade sobre esses seres metafísicos também, não diretamente ligados à perspectiva do ser humano. Né? Depois, o bem por si só, como eu já falei, não se explica. Eu preciso do mal para explicar esse bem. Depois, a dimensão do mal como castigo. Porque nós falamos assim, nós vamos ver na perspectiva teológica, né?
Eu participando da missa domingo, uma criança começou a chorar, e aí a mãe disse assim: olha, para de chorar que Deus castiga. Olha já a criação moral e ética que nós vamos colocando, por exemplo, na dimensão das nossas crianças. E como isso é sério? Porque nós vamos criando culturas do pensamento, culturas geracionais. Gente, isso é muito sério. Depois, a pessoa ficou doente, ou a pessoa ela matou alguém e morreu, Deus castigando. Então a dimensão dualista vai nos fazer compreender o mal também como um castigo. E é um castigo metafísico que vem de Deus. É um castigo que vem dos deuses, quando nós falamos das religiões politeístas. É algo que não liga diretamente à dimensão humana. A responsabilidade humana é mais do que isso, porque nós olhamos o metafísico. Agora, o segundo ponto, o mal segundo uma dimensão antropológica. Aí o que eu faço? Eu olho ao contrário daquilo que é a dimensão dualista, porque eu vou entender sem a perspectiva metafísica. E eu vou olhar o mal como uma questão do próprio ser humano, baseada na ideia de liberdade e responsabilidade das ações e escolhas humanas. Não é mais metafísico, olha isso, não é mais metafísico, mas se limita ao espaço das ações humanas. Sabe aquele ditado popular que a gente vive dizendo por aí? Aqui se planta, aqui se colhe. Aqui se planta, aqui se colhe. Isso é próprio da dimensão da compreensão do mal e do bem dentro da perspectiva antropológica. A lei da ação e da reação. Bom, eu dou um soco numa pessoa, a propensão de eu receber outro soco pode ser grande, porque é a lei da ação e da reação. Se eu faço mal para alguém, ela pode, quem sabe, dentro de uma visão de valores, porque existem tantos valores sociais hoje, o valor dessa pessoa, ou seja, também, por exemplo, no próprio impulso, seja dar na cara dela. Explicam na forma de ação e reação as mazelas do convívio humano, suas injustiças, violências e maldades. Você colhe o que você planta, Depois a gente vê a dimensão da desigualdade social, que é um mal que assola, e nós vamos falar disso mais para frente. Mas que está ligada a essa questão antropológica, porque existem pobres e ricos. Depois, o divórcio. De tantas questões que ocorreram, há-se uma ruptura. E não se faz divórcio sem dor. E a dor em si só é mal, porque ela é o oposto da alegria. E por fim, o mal segundo o modelo do relativismo ético. Aí eu relativizo tudo. Relativizo inclusive aquilo que é bom e o que é mal. Isso não é mais importante. E por que não é mais importante? E aí Nietzsche vai nos ajudar a compreender isso, porque em um de seus livros ele diz: bem e mal são frutos de nossas atribuições de valor às coisas, aos acontecimentos e aos fenômenos em geral. Nós atribuímos valor às coisas. Diante da nossa perspectiva social, nós atribuímos aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é valioso, aquilo que não é tão valioso. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade é uma briga constante por intenções, por poder, por estruturas. Então eu vou adquirindo e vou colocando valor nas coisas que eu vou fazendo.
E aí, dentro da linguagem ética, eu vou atribuindo o que é mal e o que é bom, inclusive para os meus próprios interesses, para os meus próprios caminhos, para aquilo que dignamente eu acredito. E aí é uma coisa séria quando nós falamos de vulnerabilidade juvenil. Porque quem é que disse... Deixa eu pensar. Quem é que disse que dentro de uma ótica social, dentro de uma ótica individual, porque vejam, a gente vai perdendo um pouco da dimensão de quem somos. E aí a gente entra na dimensão, lembra da questão grega do cuidado de si? Que era uma coisa seríssima para os gregos. E aí nós vamos perdendo isso ali no momento cartesiano, com conhece-te a ti mesmo, com conhece-te a ti mesmo vindo de Sócrates, mas reinterpretado pela dimensão cartesiana do penso, logo existo. Isso precisa ser melhor explicado. Vejam só. E aí eu escrevo. Eu tenho um interesse. Olha, peguei logo a caneta ruim. Eu tenho um interesse. Que geralmente nós vamos falar que esses interesses, eles provêm das classes dominantes. E essas classes dominantes, elas interagem e se antepõem a quem? Claro, as classes dominadas. As classes dominadas. Agora, esses aqui, deixa eu pegar o vermelho, para ficar claro para vocês. Esse daqui influi sobre este daqui. Faz as leis deste daqui. Pensam a sociedade desse daqui. Pensam que esse daqui deve comer. Pensam que esse daqui deve vestir. Pensa o que esse daqui deve estudar. E a grande pergunta é se deve estudar. Se deve estudar. Agora, quando esses daqui, prestem atenção na lousa, quando esses daqui se rebelam contra esses, algo que nos presídios nós chamamos de rebelião, algo que nós chamamos aqui de troca de poder. Algo que nós chamamos aqui de troca de saber. E aí, a bagunça aí está feita. Quando há confusão entre a classe dominante e a classe dominada, há-se uma confusão porque são esses aqui que colocam as regras desses. E como isso se choca, aí eu preciso prender. Porque o que o dominante fez em relação ao dominado é mal, está errado, não pode, é contra a lei. E aí eu faço o quê? Prendo. Porque aí eu tiro aquilo que é importantíssimo, se não essencial do ser humano, que é a sua dimensão da liberdade. Eu tiro a liberdade, prendo. Sim, até que ele entre numa dimensão de consciência social, a ponto de novamente entender o seu lugar na sociedade e vire dominado de novo. Por isso que Nietzsche, ele vai trazer isso. Não importa o que é bem e mal.
Porque isso a gente atribui valor. Eu vou dizendo, isso é bom, isso é mal, diante daquilo que me interessa e me desinteressa. É simples eu falar isso. É simples eu trazer essa dimensão. Vamos lá, vamos continuar. Ajuda a igreja que sofre, minha gente. Agora, com essa dimensão nietzschiana e com tantos outros pensadores, eles dão margens à compreensão e à evolução da ciência nesse aspecto de compreensão. Porque a ciência humana, ela vai trabalhar diretamente com a questão lógica e racional. Eu vou explicar racionalmente, cientificamente, aquilo que é o mal, ou ao menos vou tentar explicar. E aí nós temos a dimensão da sociologia, nós temos a dimensão da filosofia, nós temos a dimensão da psicologia, né? Porque lá no século XVIII, onde nós compreendemos ali a formação do ser humano moderno, a formação de quem somos hoje, a formação do nosso pensamento hoje, porque eu já disse várias vezes que nós somos a construção dos nossos pensamentos do século XVIII. O nosso pensamento comum foi construído no século XVIII. E lá no Renascimento, na ruptura das instituições, eu vou precisar compreender o ser humano porque eu o coloco no centro. E aí antevém as ciências para padronizar esse ser humano, para padronizar um pensamento. E se um ser humano ele não se compreende dentro dessa dimensão de estrutura, ele é punido, ele é colocado às margens, ele é excluído. Se eu não consigo dominá-lo, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Eu preciso aplicar nele uma medida severa. Esse professor, Leonildo Silveira Campos, né, ele tem vários livros escritos sobre a dimensão religiosa e dentro da religião estrutural. Porque eu vou falar com vocês dentro das ciências sociais a partir da área da sociologia, tudo bem? Porque eu acho que já tem um campo vasto para isso. E em tese, a sociologia vai desmistificar e vai nos trazer à tona, vai colocar nos holofotes a questão estrutural. E talvez aí seja o cerne da questão. Eu vou ler na íntegra o que diz esse pensador. Ele diz assim, vejamos. Os sistemas de acusações e o de criação de estigmas servem para delimitar fronteiras sociais, classificando alguns indivíduos como desviantes ou prejudiciais. Olha lá, a manutenção de determinada ordem sociocultural. Tais rótulos, portanto, a finalidade de balizar as fronteiras simbólicas. Para isso, usam as palavras de forte conteúdo emocional, moral. O drogado aí, ó o nóia aí, ó o herético aí, o problemático aí, né? O subversivo, o demonizado, o endemoniado, que são formas de mapear limites daquele universo simbólico, né? Então há, portanto, a necessidade social de ordenação do mundo. Se não há pessoas que tenham parte com o diabo, é preciso criá-las. Graças a tal processo de separação entre o bem e o mal, os grupos sociais traçam o contorno de suas identidades. Gente, isso é muito sério, porque nós vivemos isso mais do que nós imaginamos, mais do que nós compreendemos, inclusive. Sim, porque
dentro dessa ótica sociológica? Se não tem gente, eu preciso criar gente má para girar a sociedade, para fazer a separação entre bons e maus. Eu preciso girar a sociedade, quer ver? Eu preciso criar meninos maus, meninos monstros, para que eles sejam presos e que você que me acompanha nesse momento aí de casa tenha uma falsa segurança de que está seguro, de que a polícia está fazendo o que precisa ser feito. O Estado está se comprometendo com a tua segurança. Mas em contrapartida, quem vive atrás das grades é você, porque olha o tamanho do muro da sua casa. Olha as cercas elétricas, olha as câmeras, você vive na sociedade da vigilância. Eu preciso criar endemoniados. Eu preciso criar monstros. Sabe aquele ditado que a nossa mãe vive dizendo para nós? Olha, cuidado com quem tu andas, porque vão a partir disso dizer quem tu é. Vem daí. Dessa raiz histórica. Olha como é interessante isso. Sim, porque vem dessa dimensão histórica. Eu preciso saber estruturalmente na sociedade os grupos que são bons, socialmente aceitos, e os grupos que não são tão bons. Até pouco tempo atrás, os grupos LGBTs, QIA+, não eram bons grupos, não eram bem aceitos, não eram bem vistos. Qual é o pai, qual é a mãe que queria ter um filho naquele grupo? Percebam como os pensamentos humanos vão também mudando diante das realidades. E como é que nós precisamos criar isso, criar essas dimensões? Nós fazemos inconscientemente muitas vezes essas separações. Muitas vezes nós fazemos essas separações. E aí eu vou entrar no último ponto da nossa aula, que é justamente o mal na perspectiva bíblica e teológica. Porque nós já passamos pela experiência, nós já passamos pela filosofia, nós já passamos pela sociologia dentro da dimensão ali das ciências, e aí vamos entrar na teológica. E aí você vai ver como é presente nos nossos discursos algumas questões que teologicamente, inclusive, foram já ultrapassadas. O mal na tradição bíblica. Olha lá, a tradição bíblica antiga, entende Deus como o único autor do bem e do mal. É Deus. Ele existe. E ele trabalha essa dimensão do bem e do mal. Ele atua no bem e pedagogicamente ele utiliza-se do mal para atrair ao bem. Ele pune, é um Deus de justiça que pune para que esse cidadão, para que essa criatura compreenda, para que esse cidadão assuma uma nova postura. Nós, como sociedade, fazemos isso também. E dentro da dimensão teológico-bíblica, é uma dimensão muito ultrapassada. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque me veio uma coisa na cabeça aqui e eu preciso partilhar com vocês. Ainda na questão da sociologia. A nossa sociedade, entendida como uma sociedade também de poder e saber, compreende? Se você não prestar atenção na aula, você vai se perder aqui. Porque eu voltei da teologia eu voltei para a sociologia de novo, tudo bem? Quando nós precisamos ter arquitetos
né? Quando nós precisamos de arquitetos, porque a nossa estrutura de cidade, ela é uma estrutura dividida, porque eu construo bons prédios numa área e crio conjuntos habitacionais de outros. Eu faço estruturas para que pessoas de poder aquisitivo X frequente, e faço coisas para que outras pessoas de poder aquisitivo menor frequente. Numa sociedade em que eu construo prédios para brancos, numa sociedade em que eu separo gays de heterossexuais, numa sociedade em que eu separo negros e brancos, numa sociedade em que eu faço diferenciações, como é que eu não posso me perguntar acerca da violência? Como é que eu não posso me perguntar acerca do mal? Porque os direitos humanos já são violados a partir daí, da casa que eu compro. Bom, eu não vou nessa igreja, porque essa igreja só vai gente rica e eu não tenho roupa para isso. Olha o mal aí já. Agora, até machuquei aqui o negócio. E aí, nós vamos entender diretamente essa dimensão. Vejam só. Onde aqui está o meu negocinho? Ok. Agora sim a gente entra na tradição bíblica. Falei sobre isso, né? Os profetas entendem o mal como a mão divina de Deus conduzindo o seu povo para uma pedagogia de bem, que eu já trabalhei, já falei com vocês sobre isso, ok? Só que isso é colocado em xeque porque nós vamos falar, por exemplo, quando nós entendemos o livro de Jó, caramba, o cara era excelente, era um cara temente a Deus, era um cara fenomenal. E aí, Deus tira tudo dele. Essa é uma novela, né? Uma novela bíblica. Deus tira tudo de Jó para testá-lo diante da temência a Deus, do valor que ele dava às coisas e os valores que ele dava a Deus. Essa tese cai em xeque. Não se engole mais isso. Depois, no período do pós-exílio, lá no século 6 a.C., né? Como fruto do contato com a religião babilônica e o dualismo persa, nós começamos a compreender a dimensão dos anjos. Nós trazemos os anjos como seres ali que podem nos ajudar na compreensão do mal. Né? O mal não é mais uma prerrogativa exclusiva de Deus. Porque lembra, na primeira situação era Deus quem era autor do bem e do mal. Mas agora a prerrogativa não é só de Deus. Existem os anjos, que são seres celestiais decaídos. Olha como está chegando perto da nossa realidade de compreensão. Hein? São eles os grandes sedutores da ação humana. Lembra daquela imagem que nós trazemos como metáfora da consciência, o bem e o mal? São sempre anjinhos, né? São sempre anjos. Eles vão nos ajudar na compreensão e vão nos seduzir para cairmos em tentação. Né? A oração do Pai Nosso, né? Para cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Ajuda-nos a não cair em tentação, mas livra-nos do mal. Depois, prestem atenção nisso daqui. A liberdade concedida desde a criação divina como condição fundamental da humanidade permanece como razão básica para explicar a entrada do mal no mundo. O mal não tem origem em Deus,
mas nas escolhas éticas que são frutos do discernimento e da liberdade humana. Aqui já é um avanço significativo da teologia, porque nós vamos entrar na ótica da liberdade, da consciência, e vai dizer, bom, desde a sua criação, o homem, ele foi feito livre, e o mal ele entra na condição humana pela liberdade desse próprio homem, que escolhe entre o bem e o mal, que escolhe o que é que deve fazer. Então a prerrogativa não é de Deus, as escolhas éticas vêm da liberdade do homem. E o mal é uma consequência também daquilo que o homem escolhe por primeiro, são as consequências. Lembra? Quando nós falamos da dimensão antropológica, a dimensão antropológica vai nos trazer isso. Aí nós entramos numa outra capacidade de entendimento, que é o religioso apocalíptico, né? Que preenche a lacuna da compreensão da maldade extrema, porque ainda há seu pensamento assim, bom, mas o ser humano, ele não pode ser totalmente responsável pelos extremos da maldade, a parte da sua liberdade. Aí, o pensamento religioso apocalíptico vai sanar isso, né? Vai nos ajudar a compreender a maldade extrema como um esgotamento nas decisões humanas, porque agora dá-se aos anjos a liberdade concedida aos humanos, né? Aí eu trago a imagem de Lúcifer, que é aquela série da Netflix, né? Que o diabo, ele vem ao mundo personificado num homem, num ser humano, né? E aí a partir daí ele vai vivenciando algumas questões próprias humanas, se apaixona e no fundo ele faz até mais bem do que o próprio mal, né? Mas para trazer essa dimensão de que os anjos têm essa mesma liberdade humana e isso influi sobre nós, né? Aí nós vamos entrar na questão de Satanás. A figura de Satanás inicialmente era compreendida, né? Era um adjetivo dado a inimigos, a adversários, a acusador, porque a palavra diabo vem do grego diabolum, aquele que divide, né? Então era um adjetivo. Bom, você é um divisor, porque você não busca a unidade. Mas dentro do processo histórico da humanidade, e aí nós vamos personificando nesses seres. Entretanto, nós vamos, ao longo do processo histórico, como eu estava dizendo, olha isso como é complexo, tirando de um termo meramente adjetivo e ligando a um termo substantivo. Satanás, o diabo, o demônio, o capeta, o Lúcifer, seja o nome que for, é uma pessoa, é uma persona, melhor dizendo. E esta persona, com liberdade, porque ele tem liberdade, é um anjo decaído que possui liberdade, tem dimensão e tem também responsabilidade sobre os maus que eu faço. Essa pessoa está com demônio. Só pode ser o diabo. Largue esse diabo da sua vida. Aí, Jesus, no Novo Testamento, ele é um homem, olha lá, envolto nesse mundo de batalhas contra os espíritos malignos, contra o diabo que está no corpo do homem e que ele joga na manada que joga nos porcos.
né? Na mulher que tinha o demônio, ele é um homem envolto nessa realidade dos demônios, né? Da batalha do bem e do mal. Um minuto só. É uma pessoa que bate diretamente nisso. E aí a teologia, ela vai trazer, justamente no contexto da personificação do mal, fundamenta visões, doutrinas, ritos e práticas de perseguição contra aqueles que supostamente estariam a serviço do diabo. Porque nós vamos criando pensamentos medievais. Isso é um pensamento muito medieval de compreensão, né? Bom, essa pessoa, ela não está a serviço de Deus. Essa pessoa, ela fez um pacto com o demônio. Essa pessoa fez um pacto com o mal. Percebem como isso é sério, né? E aí nós começamos a perseguir essas pessoas que pensam o contrário. Nossa, precisa de uma reza brava nesse cara, porque ele está com o demônio no corpo. E aí, as dimensões científicas vão querer combater isso para dizer que a psicologia, a psiquiatria vão bater de frente com isso para dizer assim, não, talvez seja uma patologia. A sociologia e a antropologia vão dizer, não, peraí, podem influir questões estruturais, históricas dessa pessoa, sociais. Né? Aí trazendo o mal em correntes da teologia mais recente, né? Nós vamos entrando em alguns pensamentos, me ajudem a compreender, Os grandes temas medievais, inferno, purgatório, julgamento, fim dos tempos, demônio, diabo, tornam-se secundários e dão lugar a uma apreciação contextualizada e humanizada do mal. Teologia com influência da filosofia racionalista. Né? O mal, o inferno, essas questões, o mal, o inferno, o céu, o paraíso, o purgatório, isso não é mais importante. Né? Nós vamos olhar para o mal dentro da contextualização humanizada, do aqui, do agora, da forma de pensamento racional. Depois nós vamos entrar numa outra dimensão teológica, né? Datadas lá do século XX, surgem teologias de teor racionalista, né? Marcadas pela frustração das duas guerras mundiais, que tentam recuperar a dimensão da autonomia da fé sobre a razão, né? E aí com isso ela vai ter um olhar mais negativo da sociedade humana, porque dá lugar novamente à relevância do mal como problema vigente e fonte do sofrimento humano, sobretudo das massas empobrecidas. Porque, frustrado com a questão da guerra, eu vou olhar diretamente para essas situações e olhar as vivências humanas, a compreensão das vivências humanas, sobretudo as mais pobres, e olhar o mal nisso, como frutos desses desastres, como frutos dessas próprias frustrações. As teologias contextuais aqui, né? Reflete acerca dos sujeitos vitimados pelo mal, que nasce e cresce como produto de relações históricas e sociais injustas. A teologia da libertação é um exemplo, né? O mal está dentro, nasce, cresce, reproduz como produto das relações históricas, a partir daquilo que o ser humano vive, daquilo que o ser humano compreende, daquilo que ele viveu. Ele é fruto dessa história, ele está diante dessa injustiça. O mal está aí dentro.
os indígenas, os negros que sofreram muito, e aí tem a questão das cotas, para que seja um pouco de bem a eles que tanto sofreram e que vivenciaram a experiência do mal. Depois, as teologias pentecostais. E o que elas refletem sobre a dimensão do mal. Presença e valorização do mal em todas as esferas do cotidiano. As teologias pentecostais, elas têm mais essa tensão de perceber o mal, de valorizar esse mal que há dentro das estruturas cotidianas, da família, do trabalho, do profissional, dentro das amizades, dentro das fatalidades, e tudo aquilo que o maligno pode influir. E isso está muito presente nos discursos de muitas igrejas. Muitas igrejas têm esses discursos, que são seríssimos. São seríssimos esses discursos, que nos colocam num patamar mais do diabólico, com um olhar mais atento ao diabólico do que à própria unidade. Olhamos mais para o mal do que para o bem. E por fim, e assim concluo essa nossa aula de hoje, como isso diante de tudo que nós vimos, o que mais aceitamos hoje é a compreensão da liberdade. Que o ser humano é livre sobre os seus atos. E que ele pode justamente escolher aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que causa dor, ele pode ser instrumento da dor ou instrumento da unidade. Ele pode ser, e ele precisa enfrentar as consequências disso, porque foram atos das suas escolhas. Eu não vou entrar nisso hoje, mas, por exemplo, a questão da culpa e da responsabilidade no setor jurídico, que são dimensões diferentes, porque aquele que comete o ato infracional, aquele que comete o crime, ele mata, ele rouba, ele é responsável por isso. Mas pode ser que ele não seja culpado, porque aí entram outros setores, entram outras questões, porque ele foi livre na escolha de fazer isso. Ele podia ter feito isso ou aquilo, mas fez isso. Então, socialmente hoje, nós entendemos do porquê o mal existe, porque o ser humano tem a opção de escolher que ele exista. O ser humano tem a opção, dentro da sua dimensão de escolhas, dentro da sua dimensão de liberdade, pensar acerca de querer ou não querer, de agir ou não agir, de praticar o bem ou de praticar o mal. E o mal nada mais é daquilo que causa o sofrimento. Lembra que quando a gente via a dimensão das experiências, lá no início da aula? Penso que seja isso por hora. Eu acho que eu já falei muito para vocês hoje. Agradeço. Estamos juntos, Deus abençoe. Vamos beber uma água, tomar um café. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.